Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui depois de vários dias, né, sem a gente se ver, retornando ao estudo dos recursos no direito processual civil. Tivemos um feriadão aí atrás, do 7 de setembro, e agora a gente passa uma outra etapa, tá certo? Da nossa matéria, em que nós vamos tratar dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Hoje eu vou fazer para vocês, vou apresentar a vocês uma visão geral desses requisitos de admissibilidade, tá certo? E, na sequência, a gente vai começar a falar de cada um desses requisitos de admissibilidade em relação a cada um dos recursos, tá bom? Então, a nossa metodologia é essa. Se, eventualmente, você, por exemplo, estiver estudando a matéria pelo meu curso de Direito Processual Civil, você vai perceber que lá eu trato só da definição do que é cada um desses requisitos e a análise mais aprofundada, por exemplo, do cabimento em relação a cada um dos recursos, né? Eu faço na parte dedicada aos recursos em espécie, que vem na sequência, né? Então, na parte geral, a gente apresenta os conceitos essenciais e, na sequência, a gente vai falar do cabimento de cada um dos recursos no capítulo dedicado a cada um dos recursos. Aqui não. Aqui a gente vai falar hoje uma visão geral desses requisitos e depois a gente vai falar de cada um desses requisitos para todos os recursos. Então a gente vai começar, sei lá, com o cabimento, né? Daí a gente vai falar do cabimento da apelação, do agravo de instrumento e todos os recursos até o fim. Daí a gente vai aprofundando cada um desses requisitos. Depois a gente vai falar do interesse em recorrer. Daí a gente vai falar do interesse em recorrer em relação a todos os recursos, né? Inclusive, é um assunto muito interessante que tem experimentado uma transformação bem peculiar, sobretudo em relação à atividade desempenhada pelos tribunais superiores. E assim sucessivamente em relação a cada um dos requisitos de admissibilidade. Certo? Findo isso, né, fim dessa etapa, aí a gente vai falar dos efeitos dos recursos e vocês vão perceber que a gente vai percorrer, vai seguir a mesma metodologia. Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, para reforçar a recomendação a vocês, para que vocês já comecem a leitura de algum livro, pode ser o meu, como que eu indiquei também, mas tem vários outros autores que a gente já comentou com vocês, e não se limitem a fazer a leitura dessa parte inicial, que nos livros em geral tem, nos manuais, nos cursos tem, né? Já façam também a leitura dos recursos em espécie. Praticamente todos os autores seguem uma estrutura parecida. Então, vocês já têm que ir adiantando ali, tá bom? Pois bem, pessoal. Então, vamos prosseguir. Eu preparei aqui um roteirozinho para a gente não se perder durante a exposição e para que vocês também tenham aí nas suas anotações, de repente você prefere dar um print na tela para lembrar do que a gente estava falando, né? A aula de hoje é sobre requisitos dos recursos, mas como eu disse a vocês, é muito difícil a gente começar a falar dos requisitos de cada um desses recursos, né? Se a gente não tem ali uma boa base quanto a alguns desses conceitos fundamentais, né, de que a gente vem tratando aí ao longo dessas nossas aulas. Então, eu queria fazer uma rápida revisão com vocês acerca de algumas definições. Em primeiro lugar, de que estamos falando aqui? A nossa disciplina é dedicada aos meios de impugnação às decisões judiciais, certo? Mas quais são esses meios de impugnação às decisões judiciais? Há os recursos, que agora são objeto de nossa atenção, e há as ações autônomas de impugnação, também chamadas de ações impugnativas autônomas. Estas dão ensejo à formação de um novo processo, de uma nova relação jurídico-processual. Então, não, os meios de impugnação às decisões judiciais não se limitam aos recursos, tá? Mas os recursos, evidentemente, são os mais empregados, né? Que são outros meios? Quais são outros meios de impugnação às decisões judiciais? O mais conhecido, o mais comumente utilizado, né, é a ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma da impugnação, normalmente, né, empregada para atacar decisões de mérito transitadas em julgado,
Não obstante, há situações em que, embora a decisão não seja de mérito, ela pode ser atacada por ação rescisória também, né? É interessante, de todo modo, lembrar que essa decisão tem que transitar em julgado, né? Interessante, né? Porque isso deixa bem claro que, nesse caso, existe um novo processo com o ajuizamento da ação rescisória. Mas nós estamos nos dedicando aqui aos recursos que são considerados meios de impugnação às decisões judiciais empregados na mesma relação processual em que proferida a decisão recorrida. Ok? Então, prosseguindo nesse glossário, né? Um outro conceito que é muito importante, pessoal, a gente ter presente, compreendê-lo com muita clareza, diz respeito ao que é mérito do recurso, né? O mérito do recurso coincide com o mérito da causa? O mérito do recurso é igual ao mérito da causa? Olha, muitas vezes isso vai acontecer, sim, né? O mérito da causa é transposto através do recurso para o tribunal, por exemplo, que julgará a apelação. Então, o recurso de apelação, muitas vezes, né, você vai ver que no recurso de apelação o mérito da causa coincidirá com o mérito do recurso, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, há vários recursos e várias situações que a gente vai estudar ao longo aí desse nosso período letivo, de hipóteses em que o mérito do recurso não tem nada a ver com o mérito da causa, né? Então, por exemplo, eu mandei para vocês hoje, pela manhã, no Classroom, ali, uma decisão recente do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. Então, houve um recurso especial que foi levado, foi dirigido ao Superior Tribunal de Justiça para discutir, né, se caberia ou não agravo de instrumento em determinada hipótese, né? O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, disse que não cabia agravo de instrumento naquele caso. Daí você interpôs recurso especial para que o STJ dissesse se cabe ou não recurso de agravo de instrumento. Pergunta-se, qual o mérito do recurso especial? Saber se o recurso de agravo de instrumento é cabível ou não contra a decisão sobre competência. O que isso tem a ver com o mérito da causa? Nada. Então, o mérito do recurso não coincide necessariamente com o mérito da causa, tá? São conceitos, melhor, são objetos diferentes, né? Então, o mérito da causa é o pedido, né? É aquilo que é considerado o objeto do processo, aquilo sobre o que recairá a coisa julgada. Você pode, né, ir ali construindo, né, o conceito de mérito da causa. Inclusive, isso que eu falei agora, né? A coisa julgada, o mérito da causa coincide com aquilo que é abrangido pela coisa julgada, é algo bastante polêmico, sobretudo que, com o Código de Processo Civil de 2015, há coisa julgada também sobre questões prejudiciais, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido, né? Bom, então esse é outro ponto importante. Um outro conceito, pessoal, que a gente não pode perder de vista e que a gente tem que sempre recordar, diz respeito ao seguinte: o que são vícios de atividade e são vícios de juízo? Eu tenho um amigo muito querido, né, que escreve comigo vários livros, né? A gente já tem uma produção acadêmica já de longa data que a gente escreve a respeito, o professor Fábio Caldas de Araújo, que é juiz aqui no estado do Paraná também, e é professor ali no mestrado da Universidade Paranaense também. E ele gosta de dizer o seguinte, que quando a gente estuda os recursos, a gente estuda, na verdade, a patologia do processo, né? Ou seja, a patologia da decisão judicial, ou seja, os problemas que as decisões judiciais podem ter e que podem ensejar, daí, então, um meio de impugnação, com o propósito de corrigir, sei lá, de alguma maneira, aquela decisão. Então, eu quero saber dos problemas, dos defeitos da decisão judicial. E esses problemas, esses defeitos, esses vícios, são classificados pela doutrina em vícios de atividade e vícios de juízo. Vícios de atividade e vícios de juízo. Os vícios de atividade também são chamados de errores improcedendo. Por quê? Porque, nesse caso, o juiz pecou no modo de proceder, no modo de atuar.
Eventualmente, a conclusão a que chegou o magistrado, ocasionalmente, o resultado do julgamento pode até ser considerado justo, pode até ser considerado concorde com as provas, por exemplo, ou seja, o desfecho teria que ser aquele mesmo. Então, o réu teria que ser condenado a pagar a indenização? Sim, teria. Ou o pedido haveria de ser julgado improcedente de condenação em danos morais? Sim, o pedido deveria mesmo ser julgado improcedente. Mas, quando eu falo de vício de atividade ou erro improcedendo, eu não estou discutindo aqui, né, o resultado do julgamento necessariamente. Saber se o juiz apreciou bem as provas, aplicou bem o direito. Mas eu estou questionando o modo de proceder do magistrado ou o modo de proceder do tribunal, né? Então, imaginem a hipótese de sentença não fundamentada, vício na falta consistente na falta de fundamentação. Essa é uma decisão que padece de vício de atividade. Consequentemente, essa decisão que contém esse vício pode ter a sua nulidade decretada, né? Isso é o vício de atividade. Quando ocorre vício de atividade, eu decreto a nulidade ou anulo a decisão recorrida. Então, decisão não fundamentada, decisão do juiz que não observou o contraditório quando deveria ter sido observado. O destino dessa decisão, pessoal, como eu disse a vocês, é que a sua nulidade seja decretada. Agora, isso não significa necessariamente que, uma vez decretando a nulidade da decisão, necessariamente eu vou ter que determinar o retorno dos autos para que outra decisão seja proferida pelo juízo recorrido em seu lugar, né? Existe uma figura chamada, já há muito tempo, né, pela doutrina e pela jurisprudência, de doutrina da causa madura, ou teoria da causa madura, que foi adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 no artigo 1013. Né? O artigo 1013 do Código de Processo Civil de 2015 refere-se à assim chamada teoria da causa madura no seu parágrafo 3º. O que significa isso? Significa que, não obstante a decisão não tenha necessariamente falado, né, sobre o mérito da causa, por exemplo, mas todas as informações, né, todos os requisitos, ou todas as formalidades processuais, enfim, tudo o que era necessário, que haveria de ser observado naquele caso, encontra-se presente, de modo que o tribunal já pode, desde logo, conhecer do pedido. Uma das situações em que isso acontece, veja, pessoal, que corresponde ao exemplo que eu acabei de dar para vocês, sucede no caso em que o tribunal, ao julgar a apelação, ele decreta a nulidade de sentença por falta de fundamentação. O que aconteceria normalmente quando o tribunal decreta a nulidade da sentença por falta de fundamentação? Né? Em condições normais de temperatura e pressão, né, o tribunal decretaria a nulidade da sentença e determinaria o retorno dos autos ao juízo, melhor dizendo, de primeiro grau, para que outra sentença seja proferida, dessa vez sem fundamentação. No entanto, pessoal, por razões de economia processual, o que considerou o legislador? Né? O que considerou o legislador? Que, por razões de economia processual, não se justifica esse retorno dos autos ao juízo de primeiro grau se o processo estiver em condições de imediato julgamento. Exemplo: todas as provas necessárias foram produzidas, o contraditório foi observado, ou seja, todo mundo teve condições de se manifestar sobre essas provas, né? Aí, então, eventualmente, o tribunal não se limitará a decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, né? Ele pode dizer assim, ó, realmente a sentença ela tem que ter essa nulidade reconhecida, porque ela padece de um vício
né, na medida em que não dá para entender o que o juiz quis dizer ali quando ele julgou o pedido procedente. Né? O que é que ele quis dizer com esse argumento? Não está clara essa decisão. Na verdade, esse pronunciamento padece desse vício. Então, eu decreto a nulidade da decisão, mas prossigo no julgamento, porque a causa está em condições de imediato julgamento. E daí ele pode julgar o pedido procedente ou improcedente, conforme o caso. Isso também acontece nas demais situações aqui desses incisos, né? Nesses incisos do parágrafo 3º do artigo 1013. Mas eu me limito a esse exemplo para tentar resgatar aqui com vocês aquela distinção entre vício de atividade e vício de juízo. Agora, quando eu estou diante de um vício de atividade, eu vou requerer ao tribunal que ele decrete a nulidade da decisão, né? E, consequentemente, casse aquela decisão. Agora, algo diferente vai suceder quando estou diante de vício de juízo, né? No vício de juízo, eu não estou dizendo que o juiz procedeu mal, né? Não, o juiz procedeu bem. Ele fundamentou a decisão, né? Ele observou o contraditório. Não há qualquer erro na conduta do magistrado quanto ao modo de proceder. Mas o juiz considerou mais valiosa, né, o mais valioso o depoimento da testemunha João do que o depoimento da testemunha Antônio. Daí o juiz errou mal na valoração dos fatos, na certificação de quais fatos sucederam à luz das provas. Ou o juiz, ele considerou corretamente os fatos, mas interpretou mal esses fatos, né, aplicando a solução normativa não apropriada. Nesses casos, você não diz que o juiz procedeu mal. Então, você não pede que o tribunal anule a sentença. Você vai dizer que o juiz, né, ainda que não tenha procedido mal, ele valorou mal as provas, ele identificou incorretamente a norma jurídica aplicável ao caso. Então, nesse caso, estaremos diante de um vício de juízo. Ou, para usar a expressão latina muito comumente empregada, né, eu estarei diante de um error in iudicando, ou judicando. Vocês vão ver escrito com J ou com I por aí, tá bom? Tanto faz para mim. Na verdade, eu até nem gosto muito de ficar usando expressões latinas assim, mas eu tenho que colocar aqui para vocês, porque vocês vão achar essas expressões escritas por aí, tá certo? Então, o vício de juízo, ou error in iudicando, sucede quando, não obstante o juiz não tenha errado quanto ao modo de proceder, né? Então, processualmente, eu não tenho nenhum vício para distinguir, para suscitar ali, mas o juiz, quanto ao conteúdo do que diz respeito à valoração da prova, quando diz respeito à identificação da norma jurídica aplicável ao caso, o juiz errou, né? Então, ele julgou, sob o ponto de vista procedimental, ok, mas ele não valorou corretamente as provas ou não identificou corretamente a norma aplicável ao caso. Daí é vício de juízo, o que a gente vai suscitar. E por fim, pessoal, né? Esse aqui, vocês se lembram, foi uma das últimas aulas também. E aqui também, apenas para fazer um resgate rápido, né? O juízo a quo, né, é o juízo de que se recorre, e juízo ad quem é o juízo para o qual se recorre. Ou juízo recorrido, né, e juízo para o qual se recorre. Tanto faz, tá bom? Sempre o pessoal fica com isso aí embananado. Mas é interessante observar, e aqui por isso a gente está fazendo esse resgate, que a competência para a realização do juízo de admissibilidade, ou seja, saber qual dos juízos pode falar se o recurso é admissível ou não é admissível, né, vai variar de acordo com o recurso. Então, aqueles de vocês que não assistiram essa aula, pode procurar ali nos vídeos, eu mandei para vocês, né, quando a gente falou sobre competência, né, para a realização do juízo de admissibilidade, e ali a gente falou de, acho que se não de todos, de praticamente todos os recursos, a começar pela apelação, agravo de instrumento, até chegar em recurso especial extraordinário, assim por diante. Então, vocês viram, por exemplo, que em se tratando de apelação, este recurso é interposto perante o juízo a quo,
que apenas o processa e remete para o tribunal. O juízo aquó, ele não pode, pelo menos não de acordo com a lei, realizar o juízo de admissibilidade da apelação, né? O agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal. E o tribunal, portanto, né, é no tribunal, portanto, que se realiza desde logo o juízo de admissibilidade do recurso. E aqui, pessoal, resgatando e voltando mais uma vez a esse ponto. A gente sempre tem falado disso, tá? Mas não custa também, nesse momento de revisão, a gente recordar. No tribunal, né, o tribunal é um organismo que é composto de vários órgãos, né? Esses órgãos, naquilo que nos interessa aqui, quando colegiados, vão ser chamados, por exemplo, de Câmara, de turma, né? De sessão, lá no STJ, né? Conforme o caso, ou órgão especial, e assim sucessivamente. Mas, para aquilo que nos será mais corriqueiro aqui, Câmara ou turma, né? Essas câmaras ou turmas são órgãos colegiados, como disse, logo são compostos por vários juízes, vários magistrados e magistradas. Dentro do tribunal, ocorre a distribuição para o órgão colegiado competente, nos termos do artigo 931, certo? E dentro do órgão colegiado para o qual foi sorteado o recurso, por exemplo, a Câmara ou turma, os autos vão ser conclusos para o relator, né? Que evidentemente faz o relatório e também faz o seu voto, né? Veja, isso acontece, pessoal, quando nós estivermos diante de uma decisão que vai ser proferida pelo órgão colegiado. Mas a lei, no artigo 932, trata o relator, presta atenção nessa expressão que eu vou usar aqui, que vai ser útil para vocês entenderem isso para sempre. O relator é tratado pela lei processual como uma espécie de porta-voz do órgão colegiado. Ok? O relator é uma espécie de porta-voz. Ele faz tudo com o processo, ele vai coordenar ali o processo, né? É o que está aqui no inciso 1º. Mas aquilo que nos interessa, pessoal, está aqui no inciso 3º e no inciso 4º. Por quê? Porque quem realiza o juízo de admissibilidade do recurso num primeiro momento é o relator. O relator também é um órgão. Né? Ele pode proferir uma decisão não conhecendo do recurso, ou ele pode julgar o mérito do recurso, incisos 4º e 5º do artigo 932. Então, o relator, né, tem competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso. Tá certo? E depois a gente falou do recurso especial e o recurso e também do extraordinário, né? Em relação a eles acontece uma peculiaridade interessante, né? Vocês podem resgatar ali também, porque o recurso especial é interposto contra um acórdão proferido por um dos órgãos do tribunal. Então, por exemplo, recurso especial contra o acórdão da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Mas o recurso não passa pela Câmara. Neste exemplo, o recurso é interposto, nos termos do artigo 1029, né, perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Certo? Esse presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, na verdade, não dá para saber de antemão, você sempre vai ter que consultar o regimento interno do tribunal quando você for fazer o seu recurso, para ver qual é o competente para isso, para você fazer o endereçamento correto da petição. Mas, de acordo com o artigo 1030, na redação posterior à reforma de 2016, é o presidente ou vice-presidente do tribunal que realiza o juízo de admissibilidade do recurso, né? Vejam, realiza o juízo de admissibilidade. E, se positivo, remete o feito ao Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Então, o juízo de admissibilidade do recurso especial é feito no Tribunal ACO, não pela Câmara ou turma. Isso já caiu num concurso um tempo atrás, sabe? Ele é feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, enfim, por aquele que for indicado
né, no regimento interno. Então, tem tribunais que são bem grandes, como o do Paraná mesmo. O Tribunal Paranaense é um tribunal grande. O de São Paulo é gigante, né? E tem tribunais pequenininhos, né, que não são tão grandes assim. O Distrito Federal, por exemplo, é um tribunal de justiça que não é tão grande, né? Eu não estou falando isso, não tem nada a ver com a importância maior ou menor do tribunal. Estou querendo dizer que pode suceder que, por exemplo, haja vários vice-presidentes, como é o caso do Paraná, inclusive. Então, você vai ter que verificar qual é o órgão competente para o juízo de admissibilidade. Sei lá, dependendo do tribunal, pode ser o segundo vice-presidente, por exemplo. Né? Então, por isso que eu disse que o artigo 1030 ele não esgota a matéria, tá bom? Então, com isso, pessoal, vamos lá aqui, deixa eu voltar. Com isso, eu gostaria de fazer, não uma revisão de tudo, mas pelo menos um resgate daquilo que, a meu ver, é o mais importante para que a gente compreenda a matéria que vem na sequência. E vejam, outro ponto importante, essa estrutura aqui, ó, eu acabei de colocar para vocês na tela, vocês têm que lembrar disso aqui como se fosse algo assim, sabe, que tivesse marcado na testa de cada um de nós, sabe? Vocês, se entenderem bem essa estrutura aqui, ó, vocês vão entender com muito mais facilidade todo o funcionamento do sistema recursal. Então, isso aqui tem que estar na memória da gente. O juízo de admissibilidade, que tem por objeto os requisitos dos recursos que a gente vai estudar agora, pode ensejar o recurso ser conhecido, daí então a gente vai ao juízo de mérito, né? Ou o saneamento do vício, se o vício for sanável, né? E a gente vai ver que isso não é algo tão simples assim, porque a jurisprudência, sobretudo do STJ, é bastante restritiva quanto ao conceito de saneabilidade do vício. De todo modo, se considerado sanável o vício, a gente vai realizar esse saneamento, ou viabilizar pelo menos o saneamento, e se saneado, o recurso é conhecido. Se não saneado, o recurso não é conhecido, ou se o vício é, desde logo, insanável, de cara, o recurso é não conhecido. Aqui nós estamos diante, portanto, daquilo que corresponde ao juízo de admissibilidade do recurso. Ultrapassado, ou seja, sendo positivo o juízo de admissibilidade do recurso, a gente vai ao juízo de mérito. E aí muda a atividade que nós vamos realizar no juízo de mérito, é outra, certo? O juízo de mérito tem por conteúdo o quê, pessoal? A gente acabou de falar isso. Vícios de atividade e vícios de juízo. O juízo de mérito não é igual necessariamente ao mérito da causa. Pode até haver uma coincidência, mas não necessariamente. Mesmo na apelação, em que é o lugar natural, vamos dizer assim, da gente discutir o mérito da causa, pode suceder que na apelação esteja discutindo outras questões, né? E, eventualmente, eu não esteja discutindo nada com o mérito da causa. Eu posso apelar, por exemplo, alegando que o réu não tem legitimidade passiva de causa, e nem quero discutir o mérito. Mas a legitimidade da parte, a legitimidade processual, vai ser o mérito do recurso. Então, esse assunto que não é o mérito da causa será o mérito do recurso, né? Eu posso estar diante de uma hipótese em que não cabe agravo do instrumento, né? Não cabe agravo do instrumento, e daí então eu tenho que discutir, sei lá, se o juiz indeferiu corretamente uma prova no recurso de apelação. Isso é o mérito da causa? Não, mas será o mérito do recurso, né? E no juízo de mérito, o recurso pode ser provido ou não provido. Evitem o uso de procedente ou improcedente. Porque o recurso, eventualmente, por exemplo, pode ser provido para julgar improcedente o pedido. Tá? Daí, então, você vai usar termos diferentes para situações diferentes, tá bom? Eu usei aqui recurso não provido nessa estrutura, mas vocês vão ver também com muita frequência o uso da expressão desprovido e até mesmo improvido, embora tenha algumas pessoas que dizem que a expressão recurso improvido seria inapropriada. De todo modo, vocês vão ver todas essas formas utilizadas. Se o recurso é provido, ele o é para invalidar a decisão recorrida quando nós estivermos diante de um vício de atividade,
ou para reformar a decisão recorrida quando estiver diante de um vício de juízo. Tá certo? Quando estiver diante de um vício de juízo. Pessoal, deem um print nesse negócio aí, gravem bem essa estrutura, né? Porque isso aqui corresponde a tudo que a gente vai estudar em relação a recursos, né? Agora, prossigamos, portanto. Nessa primeira exposição sobre requisitos de admissibilidade dos recursos, eu quero falar com vocês sobre esta noção introdutória do que é requisito intrínseco e do que é requisito extrínseco. E quais são aqueles requisitos intrínsecos e extrínsecos apontados pela doutrina, tá certo? Pela doutrina majoritária, pelo menos, né? Aquela que mais modernamente, a nosso ver, tem tratado do tema. Pode suceder, pessoal, pode suceder que alguém use uma terminologia diferente de algumas das que nós vamos empregar aqui. Então, por exemplo, eu já vi gente escrevendo sobre recursos, requisito do cabimento, mas ao invés de falar em cabimento, a pessoa se refere, usa a expressão adequação, né? Então, sobretudo o pessoal lá do direito processual penal, quando fala dos recursos, ele fala da adequação do recurso e não do cabimento. Vocês vão perceber que são circunstâncias parecidas aqui, né? Então, vejam, de que vamos falar aqui, então? Requisitos intrínsecos e extrínsecos. Eu vou explicar os porquês dessa terminologia, né? Na verdade, já coloquei aqui. Requisito intrínseco diz respeito à existência do direito de recorrer, e o requisito extrínseco diz respeito ao exercício do direito de recorrer, né? Eu lembro uma vez, né, numa aula, né, lá atrás, muito tempo atrás, uma pessoa falou assim: seria como eu ter, um aluno, na verdade, falou assim, né? Seria como eu ter carteira de motorista, ou seja, eu tenho o direito de dirigir, mas eu não tenho o direito de dirigir mal. Ou seja, não posso exercer mal esse direito de dirigir. E eu achei esse exemplo muito feliz, né? Por quê? Aqueles de vocês que têm já carteira de habilitação para dirigir, sabe, uma coisa é eu ter carteira de habilitação, mas eu posso exercer mal esse meu direito de dirigir. Eu posso ultrapassar o sinal vermelho, eu posso andar sem cinto de segurança, eu posso estar em excesso de velocidade, né? Uma coisa é ter direito de dirigir, outra coisa é exercer mal esse direito. E pode até acontecer, né, que um de vocês me veja, né? Então, por exemplo, eu tirei carteira para pilotar moto faz pouco tempo, foi no começo do ano passado, acho. Enfim, está tudo tão esquisito esse negócio de tempo que eu nem lembro mais, mas não faz muito tempo. Mas eu sabia pilotar a moto. Então, pode suceder que você veja o cara andando ali, né, com uma moto, e ele pilota bem, sinaliza bem, coloca o pé certinho no chão, né? Ou seja, ele observa todos os requisitos, ou melhor dizendo, ele exerce bem ali, ele atua bem ali dirigindo a moto. Mas daí você para o sujeito ali, ele não tem carteira para dirigir moto. Então, veja, olha, ele não tem direito de pilotar, mas pilotava bem. Isso também vai acontecer em relação aos recursos. Porque a gente vai verificar que, às vezes, a parte... Vocês vão ver isso no dia a dia, sobretudo. A parte protocolou o recurso no prazo, a parte recolheu as custas, a parte observou todos os requisitos relacionados à forma do recurso. A gente vai ver que tem umas formalidades, né? Tem alguns recursos que tem mais, outros recursos que tem menos. Mas, enfim, externamente, a parte exerceu bem o direito de recorrer, né? Mas depois, olhando de uma maneira mais aproximada, né? Mais cuidadosa, você vai olhar ali e dizer, vai perceber, poxa vida, a parte não tinha direito de recorrer aqui. Tá tão bonitinho o recurso dela, tá tão formalmente perfeito, né? Externamente, que eu cheguei num primeiro momento a acreditar que ela tinha sim direito de recorrer, mas depois, olhando melhor, eu notei que não, ela não tem direito de recorrer. Então, veja, isso daqui é uma classificação que tem finalidade preponderantemente didática, né? Para que nós compreendamos bem a matéria, tá certo? Então, requisitos intrínsecos dizem respeito à existência do direito de recorrer, e os requisitos extrínsecos, por sua vez, dizem respeito ao exercício do direito de recorrer. Tá bom? Os intrínsecos, de acordo com a doutrina,
são cabimento, interesse em recorrer, legitimidade para recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Eu vou falar bem rapidamente um pouquinho de cada um deles na sequência, tá bom? Então, cabimento, interesse em recorrer, legitimidade para recorrer, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E depois, extrínsecos, né, relacionados ao exercício do direito de recorrer, são tempestividade, regularidade formal e preparo, né? A gente vai falar também de cada um desses requisitos. Só uma curiosidade, pessoal, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, segundo semestre, tive aula com um professor, e veja, começando a faculdade, né? Daí ele chegou ali na sala de aula, escreveu assim no quadro, né? Ausente preparo, o recurso é deserto. Escreveu desse jeitinho assim, no quadro. Ausente preparo, o recurso é deserto. Se a gente não sabe essa matéria, e eventualmente alguns de vocês, a gente está estudando, né, a matéria pela primeira vez aqui na faculdade, você pode falar assim, putz, que troço maluco é esse, né? Preparo, o que é isso? E deserto, né? Então, vejam, o preparo diz respeito ao reconhecimento de custas, taxas, etc., relacionadas ao recurso. Despesas de postagem, quando houver, né? Enfim, todas as despesas relacionadas à admissibilidade ou processamento do recurso inserem-se aí no preparo. Isso é preparo, né? E deserção é a sanção para o caso de recurso, né, de a parte não ter recolhido as custas, ou seja, não ter feito o preparo. Então, se eu digo o recurso é deserto, significa que a parte não recolheu as custas, né? Porque deserção é essa sanção. Então, assim, só para vocês verem, né? A gente usa essas expressões e às vezes o pessoal fica batendo cabeça e se confundindo. Bom, deixa eu falar muito rapidamente, pessoal, um pouquinho de cada um desses requisitos e, para tanto, a gente vai passear mais uma vez, como eu gosto de fazer com vocês, pelo Código de Processo Civil. Vocês podem acompanhar aí pelo código de vocês ou podem tentar acompanhar aqui o que eu vou colocar no quadro. No quadro, não, né? No vídeo. Ou vontade de voltar para a sala de aula, né? Colocar no quadro. Ouvi boatos de que a gente volta para a sala de aula no começo do ano que vem. Vamos ver. Ouvi boatos. Ok, então acho que está bom assim. Bom, quando nós falamos de cabimento, pessoal, a gente fala de duas coisas. Primeiro, que a parte deve interpor recurso contra um pronunciamento recorrível, certo? E, além disso, a parte tem que empregar o recurso adequado. Exemplo, o Código de Processo Civil, no artigo, cadê aqui? 1001, diz assim, dos despachos não cabe recurso. Então, é um pronunciamento judicial irrecorrível. Então, se não cabe recurso, se eu interpuser um agravo de instrumento contra esse pronunciamento, por exemplo, não cabe recurso, é um pronunciamento irrecorrível. Pode haver despachos também no tribunal. Né? O que é um despacho? Despacho é o pronunciamento judicial que não tem conteúdo decisório juridicamente relevante. É um pronunciamento, não é uma decisão. Veja, pessoal, errado, hein? É errado dizer que despacho é uma decisão, tarará. Não, despacho não é decisão. Despacho é o pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Não raro, vocês vão ver, assim, às vezes, algum relator, no gabinete de algum relator, vocês vão ver ele começando a decisão dele assim. Ó, vou colocar aqui para vocês. Ele coloca ali no cabeçalho, despacho / decisão.
Isso daí é porque está no modelinho assim, né? Porque não é apropriado falar que é um despacho ou que é uma decisão. Não existe despacho ou decisão a priori. Você sempre vai ter que ler o pronunciamento para saber se aquilo é de fato um despacho ou se é uma decisão. Tá? Daí, eu gosto de dizer isso porque muita gente aqui, às vezes, faz estágio com juiz ou, eventualmente, no tribunal, né? Acho que aqui não, mas às vezes a gente tem aluno que é assessor no tribunal também, e diz assim, eu sempre coloco ali despacho. Então, imagine, o juiz, aqui no primeiro grau, o juiz da vara civil X, coloca ali o pronunciamento dele, despacho, indefiro a liminar, pleiteada, né? A tutela provisória pleiteada. Isso é um despacho? Não. Estamos aí, então, diante de uma decisão interlocutória. Então, não é necessariamente o nome dado pelo juiz ou pelo tribunal ao pronunciamento que define o seu destino. Ok? Porque às vezes o juiz chama de despacho que é decisão e às vezes o juiz chama de decisão que é despacho. A gente vai estudar isso mais para frente. Não se esqueçam, estamos estudando aqui a patologia do processo, né? Então, não estou falando que todo juiz faz isso. Estou falando que, às vezes, você vai ter que saber que, apesar de o juiz ter chamado algo de sentença, aquilo ali é interlocutória. Né? Em alguns casos, o juiz chamou algo de despacho, vai ser decisão interlocutória, daí caberá agravo de instrumento. Então, o pronunciamento tem que ser recorrível. Eu vou passar para vocês daqui a pouco, pessoal, uma decisão interessante que tem sido objeto de discussão aí recentemente nos grupos dos professores, de processualistas e tal, sobre o não cabimento do recurso de embargos de declaração, num caso bem peculiar ali, e eu vou pedir para vocês fazerem a leitura para a aula de amanhã, para vocês verem, daí a gente vai aprofundar o cabimento, né? A gente vai começar a analisar o cabimento de maneira mais aprofundada em relação a cada um dos recursos, e vocês vão ver que a jurisprudência é restritiva em alguns casos quanto ao cabimento do recurso, apesar de a lei ser muito clara, né? Mas falaremos disso. Bom, então, primeiro, o pronunciamento tem que ser recorrível. E segundo, a parte tem que escolher o recurso adequado. Por isso que eu prefiro falar em cabimento. Porque o cabimento, requisito cabimento, abrange essas duas coisas. Previsibilidade de recorribilidade do pronunciamento, né? E previsibilidade e recorribilidade do pronunciamento e escolha do recurso adequado. Então, da sentença cabe apelação, né? Veja, daí o 1015 vai dizer que o agravo do instrumento é cabível contra interlocutórios que versarem sobre, e daí vem as hipóteses. Embora o STJ, né, venha, com o passar dos meses aí, dos anos já de vigência do CPC, ele venha construindo uma jurisprudência relativamente sólida a respeito disso, né, especialmente depois ali dele aprovar a tese da taxatividade mitigada ali das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, né? Algumas situações ainda chegam lá e geram dúvidas. Uma dessas também diz respeito a uma decisão que eu enviei para vocês há pouco, tá? Hoje, na verdade, hoje de madrugada, que a gente vai analisar também na aula de amanhã. Depois do agravo do instrumento, o que é que vem no Código de Processo Civil? O agravo interno. O agravo interno, pessoal, é cabível contra decisões monocráticas proferidas no tribunal. Mas nem sempre caberá agravo interno contra decisões monocráticas, né? Então, cabe contra a decisão proferida pelo relator. E o artigo 1021, ele não esgota a matéria, tá? Vejam o artigo 1030, e também, isso aqui é um troço bem complicadinho, tá? A gente vai analisar isso aqui de uma maneira mais demorada mais para frente, mas a gente sempre vai ficar mencionando essa situação aqui desses parágrafos do artigo 1030. Contra a decisão proferida, estamos falando aqui, vocês se lembram, da decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, é o mesmo órgão, né? Agora, a depender do conteúdo do pronunciamento, caberá um recurso diferente. Então, da decisão de inadmissibilidade, caberá agravo ao tribunal no superior nos termos do artigo 1042. Agora, se a decisão monocrática da presidência do tribunal for proferida com base nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno, né?
Então, isso aqui também vai ter que ser por nós levado em consideração. O cabimento do recurso especial, aliás, é o que vai nos tomar bastante tempo, porque o recurso especial, pessoal, é um recurso de cabimento restrito, é um recurso de fundamentação vinculada, né? Tem uma finalidade, um propósito diferenciado, já falamos bastante disso, e isso repercute em tudo que sucede com o recurso especial e o recurso extraordinário. E vamos concluir os recursos falando dos embargos de divergência em recurso extraordinário e recurso especial, que está aqui no artigo 1044. Cadê? Aqui, o agravo em recurso especial extraordinário, né, que foi mencionado ali há pouco, no artigo 1042, e, na sequência, o artigo... Perdão, 1043 vai falar dos embargos de divergência. Eu deixei de falar de um deles aqui, foi o artigo 1022, né, que fala do cabimento dos embargos de declaração. O recurso de embargo de declaração é cabível contra qualquer pronunciamento judicial, né? Recurso de embargo de declaração é cabível contra qualquer pronunciamento judicial. Tá escrito, perdão, qualquer decisão judicial, desculpem aí, né? E sempre com objeto, perdão, com conteúdo, vícios de atividade. E a decisão que eu vou mandar para vocês daqui a pouco tem a ver justamente com esse negócio aqui, ó, cabimento contra qualquer decisão judicial. Ok? Bom, falaremos bastante do cabimento. Quando falarmos do cabimento, nós vamos falar daí, então, na sequência, né, do princípio da fungibilidade recursal, né? Quais as consequências da adoção do princípio da fungibilidade recursal, quando é que cabe, quando é que não cabe, né? Outro requisito é o interesse em recorrer, também requisito intrínseco. O interesse em recorrer é um requisito fascinante. Veja, pessoal, percebam aqui uma coisa. Vocês se lembram que lá atrás eu falei para vocês que o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação? Se o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação, nada mais natural que alguns daqueles requisitos que vocês estudam, quando estudam os requisitos da demanda, que alguns hoje chamam de pressupostos processuais, outros de condições da ação, que são legitimidade e interesse, eles aparecem aqui também, né? Então, eu tenho que ter interesse em recorrer, eu tenho que ter legitimidade para recorrer. Provavelmente a gente não vai falar disso amanhã ainda, mas mais para frente a gente vai tratar com vocês aqui de algumas decisões interessantes, né? Sobre legitimidade e interesse para recorrer em determinados casos. Normalmente, a ideia de interesse em recorrer tem a ver com a sucumbência, né? Tem a ver com a sucumbência. Código de Processo Civil, ali no artigo 996, pessoal, vejam ali, estabelece, né, que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, né? Que é parte vencida? É a parte sucumbente, né? É a parte sucumbente. Então, isso aqui tem a ver com o interesse em recorrer. A mesma coisa aqui com o terceiro prejudicado. Quem é terceiro? Todo aquele. O conceito de terceiro é um conceito negativo. Quem é terceiro? Todo aquele que não é parte. Agora, para que o terceiro demonstre, não é, que ele pode recorrer, ele tem que demonstrar o quê? Vejam aqui, ó. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, e assim por diante. Então, ele vai demonstrar interesse recursal. Vamos falar bastante disso, né? A legitimidade e, por derradeiro, ali ainda na nossa tabelinha, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, que dentro dessa inexistência de fato impeditivo ou extintivo, pessoal, a gente vai alocar as seguintes situações, né? O artigo 998 coloca, trata, melhor dizendo, da desistência do recurso, né? Então, o recorrente pode desistir do recurso. O artigo 999 fala da renúncia ao direito de recorrer. Muito comum quando as partes fazem um acordo, né?
As partes fazem um acordo e requerem que o juiz homologue o acordo celebrado naqueles termos e renunciam ao direito de recorrer com o propósito de antecipar a formação da coisa julgada, né? Então, nas ações de família é bastante comum. O casal ali se divorcia, por exemplo, e já quer averbar desde logo, né? E o artigo 1000 fala da aceitação ou anuência à decisão recorrida, tácita ou expressa, né? Isso tudo aqui se encaixa naquilo que a doutrina chama de inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Já os requisitos extrínsecos, como a gente mencionou, e agora eu só vou pontuá-los, porque eu já falei demais por hoje, já os requisitos extrínsecos dizem respeito, como nós mencionamos, ao exercício do direito de recorrer. E eles três são quais? Tempestividade, regularidade formal e preparo. A tempestividade, pessoal, está disciplinada no artigo 1003, tá? Dentre outros dispositivos, mas especialmente o artigo 1003, e o prazo dos recursos, em geral, é de 15 dias, salvo os embargos de declaração, cujo prazo será de 5 dias. Tempestividade. Tem várias questões controversas que a gente vai discutir aqui, né? Como essa, ou que gira em torno aqui desse parágrafo 6º, né? A regularidade formal diz respeito, como diz o próprio nome, à forma da petição recursal. No Brasil, hoje, só tem recurso por escrito, né? Mas no Código Revogado havia o agravo retido nos autos interposto oralmente. Então, nada impede que a lei preveja isso, né? Mas hoje não, hoje é tudo por escrito, pelo menos é o que está aqui no Código de Processo Civil. Veja, pessoal, quando a gente fala da regularidade formal, a gente estuda o que deve conter esta apelação, né? Então, o caso, perdão, esta petição do recurso. Então, no caso da apelação, está ali no artigo 1010. No caso do recurso de agravo de instrumento, está ali no artigo 1017 e 1018. Ó, eu tenho peças que eu tenho que instruir, eu tenho que, depois do prazo de 3 dias, demonstrar, né, nos termos do artigo 1018, que eu peticionar o juízo de primeiro grau, informando que eu entrei com agravo de instrumento. O artigo 1029 vai falar dos recursos extraordinário e especial, né, dos requisitos. Por exemplo, se eu interponho o recurso alegando divergência jurisprudencial, como é que eu observo que está aqui no parágrafo 1º? Então, tudo isso tem a ver com requisitos de forma, né? Inclusive, um ponto interessante que está escrito aqui no inciso 3º do artigo 932, né, a hipótese de não admissão do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso aqui tem a ver com aquilo que a doutrina chama de princípio da dialeticidade recursal, né? E, por fim, o preparo, né? Que está aqui no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Olha ali. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Então, preparo o recolhimento dessas custas, todas aí, essas despesas, sob pena de deserção. Né? Então, o recurso ao qual falte o preparo será deserto. Daí, os parágrafos do artigo 1007 vão disciplinar essa matéria, que daí, então, a gente vai estudar com mais vagar e profundidade posteriormente. Eu quero colocar aqui na tela para vocês, para finalizar a aula, né, com esse roteirinho aqui na tela, para que vocês não esqueçam disso, tá bom? Aula que vem, vamos falar de cabimento, né, e assim sucessivamente. E vamos falar de cabimento em relação a todos os recursos, tá certo? Então, eu peço mais uma vez a vocês que façam a leitura dos dispositivos e já vão fazendo leitura da jurisprudência. Da doutrina. E eu vou enviar para vocês sempre alguns julgados de interesse para a nossa disciplina aqui, tá certo? Então, eu vou interromper a gravação agora, pessoal, e permanecemos aí à disposição de vocês para solução de dúvidas e debate sobre o tema, tá bom?